Minas Gerais é o estado brasileiro em que mais ocorrem acidentes com escorpiões. O Hospital João 23, que é referência no tratamento de vítimas de picadas no estado, atendeu em 2013 1.436 casos. Somente em janeiro de 2014 foram 182 vítimas desse tipo de acidente. Essa é a época ideal para o aparecimento dos escorpiões dentro das casas, quando o tempo quente e úmido obriga que eles saiam, na verdade, de suas tocas e busquem abrigo em ambientes domésticos. É preciso fazer um controle de pragas eficiente para evitar que escorpiões, aranhas e insetos se reproduzam nessa época. Conosco na linha a bióloga Daniela Fernanda dos Santos. Daniela, bom dia. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Shirley. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia. Daniela, nesta época, como a gente passou os números aí para os ouvintes, é muito comum o Hospital João 23, que é referência aqui em Belo Horizonte e em todo o estado com relação a esse tipo de caso, receber principalmente crianças picadas aí por escorpião. É uma época muito comum, mas de que maneira combater esse tipo de animal? Olha, o escorpião realmente ele está presente o ano inteiro, mas por causa dessa época de verão, onde a gente tem essas chuvas com alto volume, ele acaba saindo do ambiente externo, que é onde ele fica, e entra para dentro do imóvel. Então, é importante a gente realmente combater tanto o escorpião, quanto os insetos que são o prato predileto do escorpião, como no caso as baratas. Então é importante a gente tomar algumas medidas preventivas e corretivas com controle profissional. Que na verdade então só é escorpião em local onde há outros tipos de insetos. Exato, ele se alimenta da barata, como eu disse, de grilos, de aranhas. Então se você tem um combate também desses animais, você acaba evitando a presença do escorpião no imóvel. É muito comum inclusive escorpião às vezes em cemitérios, que Sim. nos leva a entender que há presença muito grande de baratas e outros insetos, Coisa Exatamente. horrível. E como combatê-los? Porque não basta qualquer inseticida, não é assim? É verdade. Hoje nós temos inseticidas registrados no Ministério da Saúde para o combate específico dessa praga, sabe? Ele consegue perceber a presença do inseticida no ambiente e fica intocado ali por até um ano. Então, assim, saber exatamente qual produto, hoje a gente tem empresas especializadas que recebem treinamento e que usam produtos especializados. Então, o consumidor final ter acesso a esse produto não é adequado devido a uma série de medidas de segurança que tem que se providenciar, Então, eu tenho hoje produtos que, quando você começa a aplicar, fazer a barreira química e aplicar numa caixa de gordura, se não for adequado, ele pode desalojar e ocasionar até um acidente. Daniela, aquela dedetização normal que as pessoas às vezes costumam fazer em casa é suficiente para combater também o escorpião? Não, o escorpião exige métodos adequados e técnicas adequadas também. Então, assim, você às vezes está ali combatendo uma barata, uma ou duas, mas se você tem uma infestação, você tem que realmente procurar por um especialista da área. Daniela, em que locais da nossa casa os escorpiões costumam se alojar? Quais os locais que a gente deve ter mais atenção em relação a isso? Eles gostam muito de procurar os cantinhos escuros, Então, sempre estar atento aos rodapés, atrás dos armários, debaixo de tapetes, principalmente, que é muito fácil ele se esconder, atrás de uma cama, atrás de um armário, do quarto. E ele vai passar para chegar até ali pelos ralinhos. Pelo ralinho da cozinha, que seja do banheiro, da área de serviço, são os pontos de acesso. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses locais que eu disse. A reprodução é muito rápida? A reprodução, sim. A gestação dura aí em torno de 30 a 60 dias, geram em torno de 30 filhotes. Nossa. Que com 2 semanas sai do dorso da mãe e já ficam independentes. Meu Deus. E esses filhotes são os mais nocivos, porque eles já têm a carga de veneno que eles terão para toda a vida, Isso, eles já nascem, com esse veneno, que é uma toxina que fica na cauda deles, e vai crescendo, O escorpião, fazendo o seu ciclo biológico, ele vai crescendo. O adulto, ele carrega uma maior quantidade pelo porte do animal, certo? Uhum. Mas todos eles, tanto os filhotes quanto os adultos, eles são considerados perigosos. Você disse aí que cuidados em casa, em locais possíveis onde o escorpião pode se esconder. Mas numa área aberta, ainda mais nesse período de férias, muita gente vai para os parques, vai também para a zona rural. Onde ter cuidado?
Olha, debaixo de pedras, né? Aqueles tocos de árvores que ficam pelo gramado, muito cuidado ao manusear, né? Na areia, montinhos de areia, principalmente areia de construção, né? De Nossa, imóveis. Que criança adora brincar com isso. Isso, e por isso ocasiona os acidentes. Então tem que realmente ter o cuidado, né? E o que fazer se uma pessoa é picada pelo escorpião? Corre para o hospital? Não tem nada a ser feito em casa? Nada, não é bom fazer nada em casa, porque dependendo da pessoa, né, a criança e o idoso é mais crítico, podendo ser fatal. O adulto nem tanto, mas se um adulto alérgico também pode ser perigoso. Então, o mais correto é levar. Aqui em Belo Horizonte, o Hospital João 23 é o centro de toxicologia que recebe, né, essas pessoas, né, que foram picadas e que dá o tratamento adequado. Dizem que a dor é muito intensa, mas muito vale no socorro aí a essa vítima apertar ou, enfim, enfaixar o braço da pessoa ou impedir um pouco mais a circulação? Não pode. Nada disso? Nada disso é aconselhável. Lá que ele vai receber o soro, existem a classificação conforme a gravidade do caso, né, em acidente moderado, médio e alto, e conforme o que o médico vê ali no momento é que ele vai fazer o tratamento específico. Assim como as cobras, há a indicação também que se recolha o escorpião, apesar que eu imagino que uma pessoa que é picada por um escorpião ou uma cobra, a última coisa que ela vai preocupar é tentar resgatar isso, né? Ele some, né? Mas Exato. se isso for possível, é recomendável ou não? O soro é um só para o escorpião? É recomendável levar, porque hoje em Minas Gerais, esse escorpião amarelo, Títio cerulatus, que é como se diz, né, a praga, o escorpião mais ocorrente. Então, o hospital ele já tem o soro deste animal. O médico pede que, se possível, leve sim, para poder identificar o soro específico e ser aplicado na pessoa. E há alguma explicação geológica para que Minas Gerais seja campeã nisso aí, no estado que mais ocorre acidentes com escorpião? Sim, olha, a gente tem, né, dados que com o desmatamento da Mata Atlântica, esses escorpiões conseguiram migrar para as áreas de cerrado, certo? Que é onde Minas Gerais tem muito, né? Uhum. Para lugares descampados. E aí chegou até as nossas cidades, os nossos imóveis. Então, essa é a explicação, né, que segundo estudiosos nós temos para poder justificar essa ocorrência em Minas. É mais um reflexo aí do desmatamento, exatamente, né, nas nossas vidas. Isso, exatamente, do desequilíbrio ecológico. Daniela Fernanda dos Santos, bióloga, obrigada pela sua entrevista aqui no CBN Belo Horizonte. Um bom dia para você. Bom dia a todos, obrigada a vocês.